Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira roda de conversa. A primeira roda de conversa do Instituto Sapere Sacrum. Para quem nos conhece dos serviços terapêuticos, para quem nos conhece dos autoconhecimento, das nossas atividades profissionais, nós vamos esclarecer já já o que se trata, né? O Sapere Sacrum e por que que a gente tá fazendo esse movimento aqui, tá? Mas nesse primeiro momento eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui ao vivo e também para quem está assistindo a gravação, para quem entrou em contato com esse conteúdo, talvez buscando algum esclarecimento para o seu momento, tá? Primeira coisa que eu quero combinar aqui com vocês é como que vai acontecer esse momento nosso juntos, tá? A gente vai ter um momento inicial de ancoramento, que é um momento para a gente se conectar com é, a nossa espiritualidade, com a nossa energia, pedir também proteção, pedir autorização, permissão. Depois a gente vai entrar no conteúdo que a gente está trazendo sobre a nova espiritualidade e as trocas. Então, sim, é para a gente conversar. Isso aqui é uma roda de conversa, não é uma palestra, tá? Então, a gente tem sim conteúdo, mas a gente quer ouvir também um pouco, bastante, se possível, de vocês, para que essa construção seja uma construção mais colaborativa, tá? A gente vai manter os microfones fechados enquanto estivermos passando o material que a gente falou, até para facilitar a compreensão de todo mundo, que às vezes um ruído atrapalha a fala, corta e tal, mas o chat vai ficar aberto o tempo todo. Então, a qualquer momento que vocês sentirem, quiserem fazer um comentário, quiser tirar uma dúvida, pode colocar no chat que na hora que der um espacinho ali, a gente para ler as mensagens do chat, tá? Vão ter dois ou mais momentos de compartilhamento durante a nossa exposição, e isso é uma conversa. Então, fiquem à vontade, né? A gente quer ouvir muito como está acontecendo a espiritualidade aí na vida de vocês. E, por fim, porém não menos importante, nós pretendemos usar essa conversa, né? Nós pretendemos usar esse material como material de divulgação, que nem eu falei, a gente vai colocar isso no YouTube, pode ser que a gente faça alguns cortes e coloque nos nossos canais, tá? Então, a partir do momento em que vocês aceitam estar aqui e trocar com a gente compreende também que temos a autorização de vocês. Se for um problema para alguém, é, ou questão de uso de imagem, ou não quer aparecer, ou, enfim, basta você deixar sua câmera fechada e que o chat não aparece, e não fazer comentários que também você não aparece, tá? Não precisa sair da sala por conta disso. É só ficar em silêncio, não se expressar, ou falar só pelo chat, que aí isso não aparece nas gravações. Tudo bem? Fui clara nas minhas falas? Ficou alguma dúvida? Não? Deixa eu ver, tem um chat aqui. Tudo certo, então tá bom. Bom, então esse nosso primeiro momento, nós vamos fazer um ancoramento. O ancoramento é como uma meditação, né? Podemos falar assim, em que nós nos conectamos. Então, eu vou conduzir esse ancoramento, vou conduzir essa meditação, e basta que você feche os olhos e esteja com a gente nessa fala, deixe que a energia flua aí por você, deixe que seus pensamentos fluam livremente, e logo, logo a gente volta aqui todos na mesma energia. O intuito desse ancoramento é que a gente se equalize energeticamente. Tá bem? Então eu vou pedir para vocês todos fecharem os olhos, se colocarem numa posição confortável, porém não relaxada. Fazer uma respiração bem profunda. E na expiração, deixe que saia qualquer necessidade, qualquer preocupação, qualquer expectativa.
Inspira profundamente, vai se conectando com o seu espaço sagrado, com a centelha divina dentro de você, com a tua essência. Inspira mais uma vez e vai se aconchegando nesse momento presente, nesse aqui e agora, onde tudo que nós queremos é experimentar e vivenciar o que nos for entregue. Nós elevamos agora o nosso pensamento aos céus, ao manancial do amor divino, Deus, Pai e Mãe, Criador de tudo o que há, tudo o que foi e que ainda será. Nós pedimos a permissão dessas energias para a realização desse encontro sagrado. Que nós sejamos protegidos e ancorados pelos nossos mentores, seres de luz. E todos aqueles que nos acompanham na intenção de transmutar, harmonizar, curar. Pedimos ao Pai que tenhamos discernimento para que as nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos estejam em alinhamento profundo com a essência divina. E com a permissão de Pai, de Miguel e seus arcanjos, de toda a ordem da luz, eu formo a pirâmide de proteção. Alfa, beta, delta, gama, y. No alto dessa pirâmide, um feixe de luz branca nos conecta ao centro da inteligência cósmica. Da base da pirâmide ao centro da Terra, um fio de luz dourada nos abastece de energia telúrica, fazendo dessa egrégora um elo de conexão entre o céu e a Terra. Baixando o fio azul, formando bolha de proteção. Uma egrégora azulada preenche cada centímetro, cada milímetro, cada molécula desse espaço sagrado, curando e transmutando toda e qualquer energia que não esteja consonante com a intenção desse encontro, limpando, harmonizando, clarificando, retirando qualquer tipo de influência que não tenha sido solicitada ou não colabore para aquilo que viemos plantar neste dia. Harmonizando, limpando, ancorando energias. No centro dessa pirâmide, recebemos através do portal branco a lótus branca da criação. Esse código crístico de disseminação do amor se posiciona no centro da nossa egrégora, emanando através dos chakras cardíacos de cada um de vós. A experiência do puro amor. Uma luz branca lhe invade, a partir do coração, e reverbera através de cada um dos seus corpos, atingindo as extremidades do seu corpo, e expandindo-se para além de si, e encontrando com cada uma das energias de todos os seres vivos que hoje habitam sobre a Terra. E a partir desse enquanto vibracional, a potência energética que geramos aqui preenche agora todo o seu ambiente e se expande. Preenche a sua casa e se expande. Preenche o seu bairro e se expande, alcançando os limites de sua cidade, do seu estado, do país que habita, o continente,
os mares, até que envolva todo o orbe terreno. E vibrando em uníssono, nós afirmamos veementemente: Eu sou o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida do amor pleno divino. Eu sou o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida da saúde plena de todos os meus corpos. Eu sou o eu sou. Eu sou a manifestação material do amor divino. Eu sou o eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E toda a minha experiência me leva acima da consciência que tenho hoje e me une ao manancial infinito de amor, de onde eu vim e para onde voltarei. Permitam que essa energia reverbere em cada uma de suas células, sustentando a vibração do amor crístico. Vamos retornando, sentindo as extremidades do corpo, ouvindo os sons do ambiente, agradecendo pela experiência e pela permissão que nos foi concedida. Assim que vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. Também? Também? Então tá. Antes da gente conversar sobre a experiência individual, a gente quer explicar um pouco, né? O que é o Sapere Sacro, o que nós estamos fazendo aqui, né? O Instituto Sapere Sacro, ele nasceu de uma inspiração que eu recebi algum tempo atrás, né? Da necessidade de nós tratarmos a espiritualidade com uma visão é, integrativa, né? Espiritualista, que fosse voltada muito mais pela a busca da verdade do que seguir dogmas especificamente, ou rituais especificamente. E ele pôde ser materializado após 2 anos praticamente de estudos que nós temos desenvolvido juntos. Aqui temos a Mafê e a Vivi, que fazem parte comigo da comissão que iniciou o Sapere Sacro e assumiu essa responsabilidade junto ao nosso mentor de trazer esses pilares como nossas diretrizes, né? Eu vou falar de cada um deles daqui a pouquinho, tá? Então, o Sapere Sacro é isso, é um instituto que está comprometido com a exploração da verdade, dos- de todas o máximo de filosofias espiritualistas que já chegaram até nós, a fim de promover uma experiência mais elevada da nossa vivência aqui sobre a Terra. Então, a nossa missão é desenvolver o discernimento moral e a capacidade de ação sábia junto às sociedades e público em geral. Então, nossa principal atenção é que nós tenhamos capacidade de ter uma atitude, no dia a dia que reverbere sabedoria e discernimento moral, que a gente consiga formar pessoas
capazes de questionar o status quo ou as ações como elas estão, elas são feitas hoje, a forma como as coisas são decididas hoje, e ainda assim a gente conseguir trazer visões mais elevadas para isso. Isso que a gente quer dizer com discernimento moral e capacidade de ação sábia. Nosso compromisso é com a sabedoria. Nós temos como propósito a paz na Terra. Esse é o propósito maior. Nós temos o compromisso de promover o amor, a aceitação e a compaixão entre os homens. Sendo esse a compreensão e a aceitação, o amor, o maior fim de todas as ações desenvolvidas. Então, a gente não quer estabelecer uma nova ordem religiosa, nós não queremos estabelecer uma nova forma de agir, ou dogmas e rituais, a gente não quer nada disso. O que a gente quer é que o amor seja tratado como religião. E a gente vai chegar nesse ponto lá no final da nossa conversa, tá? Para que haja capacidade, que as pessoas consigam desenvolver a capacidade de perdoar a si mesmo, ao outro, né? Perdoar as circunstâncias e experimentar o que é o amor, para além desse afeto hoje tão desviado, tão deturpado, como a gente tem vivido o amor até agora. A gente entende que compreendendo o perdão, trazendo o perdão para nossa prática diária, nós conseguimos a paz na Terra, porque nós conseguimos uma compreensão integral do que é ser humano. Nosso objetivo é oferecer caminhos de ampliação da consciência, desenvolvimento de bem-estar, saúde mental, emocional, física e espiritual. E nós temos como valores, acima de tudo, respeito. Então, aqui, toda e qualquer forma de pensar, de agir, de se expressar é recebida, né? E será questionada, assim como nós nos questionamos uns aos outros dentro dos nossos estudos, nós também questionamos quem chega até nós e nós nos permitimos também ser questionados por quem chega, desde que com respeito. Amorosidade, né, aceitação acima de tudo, porém com firmeza. O que a gente sabe que é certo, nós cobramos o certo, né? A disciplina, o orar e a vigiar são atitudes que a gente valoriza e que a gente cobra também. Empatia e disciplina. Então, mais ou menos por cima, o Sapere Sacro é isso. E, como eu falei, ele nasceu desses 2 anos de estudos espirituais, dentro de doutrinas espirituais, de comportamento, de autoconhecimento. Então, dentro desses 2 anos de estudo, nós passamos pelos Vedas, nós passamos pela Bíblia, nós passamos por leis herméticas, nós passamos por muitas coisas juntos também, né? De vivências, e passamos por tratamentos espirituais, desenvolvemos técnicas para que hoje a gente chegasse aqui e fizesse essa primeira experiência aqui de abrir a nossa conversa que a gente mantém semanalmente para mais gente, né? E também nós oferecemos serviços, isso já faz, eu não sei quanto tempo, mas já faz mais de ano, acho que a gente oferece serviços. Nós temos a Conversa Fraterna, que se você quiser conversar com alguém sobre como você está se sentindo, sobre questões espirituais, sobre dúvidas, sobre se sentir perdido, enfim, nós temos esse espaço de conversa. Nós oferecemos Reiki e nós oferecemos tratamento espiritual através da apometria. Todos esses serviços são serviços gratuitos. Basta entrar em contato com uma de nós e nós agendamos o seu atendimento, tá? Nós não trabalhamos com nenhum tipo de mensalidade, nós não trabalhamos com nenhum tipo de remuneração para os serviços, nós aceitamos doações para a formação e crescimento do Instituto quando você sentir e achar que deve. Nós recebemos e encaminhamos isso para aquele propósito, objetivo, missão e valores que vocês viram antes. Certo? Então, feitas as devidas apresentações, vamos começar com a nossa conversa. Eu vou parar aqui de compartilhar por um momento para poder ver o rostinho de todos vocês. Ah, não, meu então, alguém. Não, pera. Que tá pedindo para eu confirmar que eu tô falando em inglês, mas eu estou falando em português.
Pronto. Então, assim, esse primeiro momento, nós queremos conversar a respeito do que é espiritualidade para cada um de vocês, tá? E a gente vai começar por nós, para dizer, né, para abrir os trabalhos. E eu vou convidar já a Mafê, porque a Mafê sempre abre os trabalhos, então a Mafê vai ser a pessoa que vai abrir os trabalhos, para contar o que que te trouxe aqui, como que você se desenvolveu nesse ponto de estar aqui hoje e buscar uma nova espiritualidade. Vai lá, Mafê. Boa noite. Bom, eu vou tentar resumir porque a história é bem longa. Mas começou com meu pai, que ele queria achar Deus em tudo quanto é lugar. E aí ele foi em busca de várias religiões. Só que aí eu fui junto com ele, né? Mas não foi uma busca minha, eu fui por causa dele. Depois eu fiquei muito tempo na igreja evangélica. E, a sensação, assim, hoje olhando, eu encontrei Deus, tive esse encontro, mas para mim hoje era um Deus que estava muito fora, que era muito distante, era um Deus que meio muito inacessível, né? E aí depois por N motivos eu acabei saindo e ficou aquela coisa, e agora? Eu acredito em Deus, mas eu não sei como me relacionar com Deus sem estar dentro de uma igreja. E comecei a conhecer a Cabala. E isso abriu bastante a minha visão, porque eu comecei a ver que Deus não é uma caixinha, não tinha como Deus estar só dentro de regras ou de padrões que a gente tinha que seguir para ser aceito. E até, né, olhar e falar, nossa, será que eu estou fazendo certo? Mas ao mesmo tempo eu olhava, mas está me fazendo bem, por que não? Não é só porque não está de acordo com o que eu ouvi do pastor ou ouvi da igreja, está errado. E aí eu fui indo e, e aí eu caí na mentoria, depois de estar começando um processo assim de autoconhecimento, meditação. E aí eu pedi para Deus, Deus, eu quero ter um relacionamento mais íntimo com você, de uma forma que eu consiga me relacionar, mas dentro, sentir Deus dentro e não fora. E aí eu caí aqui, caí na mentoria Saber Ser Alma, e depois da mentoria, aí foi tendo todo o desenvolvimento para a gente estar aqui no Instituto. Caí aqui, né? Caí aqui, né? Tropecei Caí e aqui dei de de cara. paraquedas. Eu acho que esse grupo, né, se encontrou muito na... Essa mentoria é um serviço meu, tá, gente? Não é do Sapere Sacro, é uma coisa que começou antes do Sapere Sacro e nasceu o Sapere Sacro a partir dessa mentoria, tá? Então, que é onde a gente se encontrou. É, falando um pouquinho da minha experiência, assim, da minha história com a espiritualidade, olhando hoje, eu vejo que ela sempre esteve presente na minha vida. Mas ela foi negligenciada e negada até os meus 33 anos, mais ou menos. Eu me relacionei assim, eu flertei e saí várias vezes dessa relação porque eu não encontrava um lugar aonde eu tivesse as respostas que eu estava buscando. Então, assim, começando no começo, eu nasci com um problema congênito no quadril. E eu precisava de uma cirurgia para que eu pudesse andar, e o médico disse que eu ficaria manca. Meu pai está aqui para comprovar que isso aconteceu. É, olha ele ali, ó. Oi, pai. E é, nessa história, eu usei um aparelho durante muito tempo, o médico queria me operar, e daí ficou aquele desespero em casa. Imagina, uma criança de nem 2 anos, operação, sedação, né? E o meu avô. Na época me levou, foi no centro espírita e pediu uma cirurgia espírita para mim. E aquele dia aconteceu a cirurgia espírita, eu recebi um milagre, que, né, eu não precisei mais fazer a operação.
e não fiquei manca, fui atleta a vida inteira, e nada aconteceu. E engraçado que eu não soube dessa história até eu ter uns 15 anos, assim, eu nem sabia que isso tinha acontecido comigo. Mas eu sempre fui curiosa com esse assunto, né? Então, a minha mãe tinha uma biblioteca em casa, e um dia eu peguei ali Profecia Celestina para ler, sei lá por quê. E aí a Profecia Celestina foi uma coisa que falou, nossa, isso está me respondendo as coisas que eu ia na igreja, e eu não aguentava ficar na igreja, eu achava que aquilo não respondia as minhas perguntas. Eu fui em centro espírita e aquilo mais me assustou do que me ajudou, né? Quando eu era criança. O meu pai me levou em alguns lugares também, né, pai? Tipo, e ele também sempre super curioso. Uma vez ele me levou numa biblioteca e eu comprei um livro que chamava Arte da Felicidade, que é do Dalai Lama. E esse livro também me deu alguns direcionamentos. E quando eu estava lendo esse livro, eu reparei que ele falava as mesmas coisas de outra forma, que eu já tinha ouvido em outros lugares, né? Que eu tinha ouvido na igreja, que eu tinha ouvido no centro espírita, mas de uma outra forma. E eu comecei a reparar que assim, tava todo mundo falando a mesma coisa de um jeito diferente. E aí eu falei, talvez isso tudo tenha, não seja assim para a gente escolher uma religião, ou você é daqui, ou você é de lá, ou você é daquilo lá, mas para a gente entender aquilo que faz sentido para a gente ir desenvolvendo a nossa própria espiritualidade. Isso foi algo que me surgiu quando eu estava na faculdade ainda. Só que a vida me levou para um caminho totalmente assim, vou trabalhar, foco na matéria, aqui, ó, ganhar dinheiro, fazer minha carreira e tarará. E foi isso que eu fiz até os meus 33 anos. Eu entrei numa crise profunda quando eu tinha 30, comecei dos 30 aos 33, eu fiquei nessa crise de que, tipo, eu não sabia o que que eu tava fazendo aqui. Não sabia. Eu falava, mas, gente, né, não é possível que seja só isso, não é possível que seja que o objetivo da vida é esse, porque tá, eu já cheguei nesse cargo que eu queria, agora eu vou pro próximo cargo, e eu vou pro próximo cargo, e eu vou pro pra onde que eu vou parar, né? E uma vez eu sentei na minha varanda, eu morava sozinha, é, a minha família é de São Paulo, eu moro em Blumenau, eu sentei na minha varanda e falei assim, Deus, me mostra, porque assim, ó, eu tô ao ponto de desistir disso tudo, porque assim, se for só isso, não tô vendo sentido. Então me mostra alguma coisa. E aí, naqueles 3 anos seguintes, muitas coisas aconteceram, que me deram muitos sinais de que o caminho não era aquele, né? O caminho que ia satisfazer o meu coração não era aquele. Só que eu neguei todos eles. Eu falei, não. E ali a minha mediunidade começou a dar sinais mais claros, e eu já não sabia o que estava acontecendo comigo, mesmo assim eu não ia em centro espírita para me orientar, porque eu tive uma experiência traumática. Chegou quando em 2015, eu tinha 33 anos, ia fazer 33 anos, é, eu fui demitida, e eu tinha um relacionamento, e eu terminei o relacionamento na mesma semana, sozinha, aqui em Blumenau, e assim, tipo, tudo caiu, e eu falei, tô livre. A minha sensação foi de liberdade. O meu mundo tinha caído e eu senti liberdade. Eu falei, agora eu posso fazer o que eu quiser. E foi ali que eu comecei a buscar a resposta, a criar negócios com propósito. E eu criei uma metodologia de criar negócios com alma. E toda essa busca que eu fiz comigo mesma me levou a descobrir a minha mediunidade, como ela se manifestava, a tropeçar também nesses caminhos. E um dia eu decidi que, independente do que acontecesse, ou que as outras pessoas falassem, eu iria colocar a minha fé na experiência que eu estava tendo e me abrir para o que ela estava me ensinando. E isso foi o que me trouxe até aqui, né? Que fez com que eu abrisse a mentoria, né? E eu avisei a maioria das pessoas que chegaram lá, né? Aqui tem a Cris, tem a Vivi, tem a Mafê, que são de lá. A maioria das pessoas que chegaram lá não sabe porque elas chegaram lá. E elas simplesmente caíram de paraquedas igual a Mafê. E a gente foi desenvolvendo juntos algo que fizesse sentido para cada um, né? Então, enfim, foi essa jornada. Então, tem
tem uma pegada dos Vedas, eu fui para a Índia, tem para buscar a questão do hinduísmo e tal, tem uma pegada do budismo, porque tem a meditação, o Vipassana, que é uma prática diária minha, tem o cristianismo, a gente já estudou a Bíblia, a gente já olhou para isso também. Tem o espiritismo, que foi um lugar onde eu fui tentar entender minha mediunidade, fui tentar achar algumas formas de lidar com ela. Então, tem tudo isso costurado de uma forma que faz sentido para mim. E esse é o olhar que a gente quer colocar para a nova espiritualidade aqui, tá? Falei demais, gente. Vai lá, Vivi. A minha história é minha, né? Assim, tem algo que já veio dentro de mim, que eu nunca quis olhar. Eu segui para um lado extremamente racional e cético, as coisas precisavam fazer sentido lógico, né? Então, eu fiz faculdade de matemática, então as coisas na minha vida tinham todo um contexto lógico. Se é isso, então isso, e funcionava bem dessa forma. Minha mãe, né, falava que a gente tinha que ter algum tipo de religião e me levava, eu frequentei diversos lugares e nada ressoava com o meu coração, assim, sabe? Não é que eu não acreditava em nada, pelo contrário, eu acreditava em tudo, achava que tudo fazia sentido, mas achava que faltava alguma coisa em tudo. Hoje eu vejo que faltavam várias coisas, mas enfim, eu não sabia o que que era na época. E eu sempre acreditei que Deus estava dentro da gente e eu conversava com ele nos momentos que me cabiam. Eu trabalhei no Banco do Brasil durante muitos anos e lá eu fui me afogando nesse mundo corporativo e aí não olhava para a espiritualidade de forma nenhuma. Era até bem resistente, né? Acender uma vela, acender um incenso, era coisas que não chegavam perto da minha vida. Até que eu comecei, né, tive uma depressão e tal, o corpo começa a falar, acorda, filhinha, para a vida, né? Não é só isso. E aí eu comecei a ler algumas coisas e buscar alguns sentidos, assim como a Mari, né, aquele ambiente que eu estava deixou de fazer completamente sentido e você ficava, por que isso, sabe? Não é possível que tudo se resuma a isso que eu estou vivendo. Era tudo que tinha planejado para mim, era isso, sabe? Você cumpriu, ticou tudo o que estava lá nas premissas que a sociedade espera de você, sabe? Então, eu fiz uma faculdade pública, passei no concurso, casei, tinha minha casa, estava tudo ali, né, ticado, mas estava faltando vida dentro de mim. E, né, com 30 e poucos anos também, eu fiquei grávida e tive uma filha. E aí tudo mudou, porque aí eu me abri para um mundo que não era lógico e não era racional, porque eu falo que é um milagre você gerar uma criança e nascer tudo perfeito ali, né? Sair tudo, tá, chances de dar merda é muito maior do que de sair tudo certo. E tava ela lá, assim, perfeita e cheia de vida. E muitas vezes eu olhava para ela e eu sabia o que ela queria, e aquilo não era lógico, porque vinha de dentro, sabe? Você olha para o olho da criança e a criança te diz o que quer, o que está acontecendo, aquilo. E aí eu comecei a me abrir para algo que não era lógico e não era racional, porque aquilo era uma experiência completamente transformadora. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a Mari, fui, né, fazer um negócio com alma, porque eu decidi que eu ia sair do banco, não sabia o que ia fazer da vida, porque para mim não sabia fazer nada. Falei, deve ter alguma coisa que eu saiba fazer. E aí foi quando eu conheci a Mari, e aí apareceu essa mentoria, eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Estamos aí até hoje buscando, assim. Eu ainda tenho um quê de resistência, eu ainda não confio 100% na minha espiritualidade, no todo que eu sou capaz de fazer, ainda tenho algumas resistências, mas hoje muito mais aberta a aceitar, a experimentar, e acho que principalmente a sentir, sabe? Me abrir ao que acontece aqui dentro. E essa é a minha experiência. Tá? Gente, assim, a gente tinha combinado que nós três iríamos compartilhar e a gente gostaria de ouvir de vocês. Alguém quer compartilhar também, né? Algumas falam, não, não quero, quero ouvir. Mas alguém tem vontade de compartilhar como chegou aqui, expectativas para o encontro de hoje? De repente, escreve ali no chat. Cheguei, ó, quis vir aqui porque eu tô esperando tal coisa. Que isso? Quer falar?
Eu estava esperando alguém se manifestar também, né? Mas eu posso falar também por participar, né, do grupo nesses quase 2 anos. Eu sou irmã da Viviane, né? Dá para perceber pela semelhança. E assim, a gente, apesar da gente ter crescido num cenário muito igual, a gente reagiu à espiritualidade ou à religiosidade ali naquele momento de uma forma muito diferente. Então, eu, eu sempre ouvi da minha família que eu tinha mediunidade, que eu tinha isso desde criança, e eu via coisa quando era criança, ouvia coisa, sabe? Essas crianças que são meio assim. Eu era assim, aí eu bloqueei muito isso por medo, por não saber lidar, por não ter orientação. Eu bloqueei isso, mas eu sempre buscava informação e orientação desde nova, adolescente. Então, assim, eu ia para a Igreja Católica mais ou menos o mesmo caminho de todo mundo. Eu ia para a Igreja Católica, eu achava ali coisas que me confortavam, mas sabia que faltava coisa, mas não bloqueava aquilo ali, buscava em outro lugar. Estudei budismo, estudei hinduísmo, era fã de Ganesha, tem até a tatuagem de Ganesha que eu fiz com 20 anos. Assim. Eu ia para todos os lados, ia pegando um pouquinho de cada lugar que me trouxesse um pouco de conforto. A minha faculdade foi, eu fiz enfermagem, né? E eu fiquei boa parte da minha vida assim dentro do hospital. E fiquei um bom tempo dentro da terapia intensiva e assim, não existe uma pessoa passar pela terapia intensiva numa linha ali muito tênue de vida e morte, e pessoas que você acha que vai sobreviver morrem, e quem você acha que vai morrer sobrevive, e você vê que independente de tudo que você estude ou de todo o empenho dos médicos, nosso, de todo mundo, aquilo não é nosso controle. Então, assim, você vê Deus muito real ali. E às vezes você sente que tem que fazer alguma coisa, vai lá, chega no paciente, o paciente está precisando de você está. Então, assim, apesar de da gente ter isso na vida, ali no hospital as coisas são muito intensas, você sente energia, um dia está pesado, um dia está leve, um dia está coisa, então assim, não tem como você achar que não existe nada fora daquilo, nada, né, diga-se, sobrenatural naquele ambiente. E se existe naquele ambiente, a gente entende que existe no mundo. Então, assim, isso ficava muito vivo em mim. Mas eu até pela questão da infância, eu sempre bloqueei muito essa coisa. Eu fugia, eu morria de medo. Se eu ouvia um barulho diferente, eu já corria, já me escondia. Até hoje eu tenho medo. Mas eu sempre busquei aprender. E aí, Viviane chegou aqui na Mari, eu acho que 2 encontros depois, sei lá. Minhas coisas estão um pouquinho mais agressivas, né? Assim, eu tomo um tombo, eu vou parar no hospital, alguma coisa acontece assim, aí eu falo, ih, eu acho que eu tenho que olhar para alguma coisa. Aí, numa dessas, eu fui parar no hospital, com uma dor que eu nunca tive na vida, que os médicos não sabiam o que que era, que eu não tinha diagnóstico, é sempre uma coisa assim que ninguém sabe. E aí a Viviane falou, Cristiane, você está muito confuso, estou fazendo uma mentoria lá. Falei, mas é o quê, Viviane? Se for negócio de espiritismo, eu não vou, que eu tenho medo. Ela, não é negócio, é um negócio, ela nem ela vai me explicar o que é. Aí ela vai lá, escuta e vamos ver. E aí cheguei aqui na Mari e estou aí por quase 2 anos, mas assim, na minha jornada aqui, o que mais me surpreende, o que mais acho que o maior caminho de aprendizado é em relação ao medo, sabe? É liberar o meu medo de viver, de entender a espiritualidade, né? Me permitir conhecer a espiritualidade e é nesse caminho que eu tô, né? Que eu busco, que eu venho trazendo. E aí foi assim que eu cheguei aqui. Nada, Cris. Mas alguém quer falar? Bruna. Cheguei através da Melanie, entrei para conhecer ele porque o tema me chamou a atenção. Sempre fui católica por criação, depois de adulta deixei de frequentar porque não fazia sentido algum. Fui conhecer de uma forma bem básica o espiritismo e há mais ou menos uns 5 anos conheci o xamanismo através das medicinas da floresta e de lá para cá tudo mudou. Pode falar, Cris. Oi, estão me ouvindo? Oi. Estamos. Ah, que milagre, agora deu certo. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui também.
Então, eu não ia falar, mas eu vim mais por curiosidade. A Mari sabe que eu me sinto um pouco. Falei até que a gente se dá bem porque eu devo ser um pouco bruxa, né? E eu vim porque eu realmente estou tentando me encontrar. A mesma situação que a Cris e que a Viviane falaram de não se encontrar, até a mesma questão de que tu não encontrava respostas nas religiões e todos os lugares que vocês conheceram, eu sinto isso também, sabe? Eu também entendo e sinto dentro de mim que realmente tem um Deus, tem uma coisa maior e que eu não preciso estar em algum lugar específico para me comunicar, mas eu acho que falta alguma coisa. E uma das coisas que me pegou hoje, que eu não ia falar, eu queria acompanhar e entender e tentar me colocar dentro do processo para ver onde que eu tô nesse lugar, algumas coisas que cada uma de vocês falaram. A Mari falou que como é que é, o que vocês querem é que a religião seja transmitida através do amor. Tem brincadeira, eu fui acender a vela, tu disse, acende uma vela, bota um copo aqui. Se eu mostrar para vocês a vela que eu acendi, não sei se vai dar para ver. Aqui na vela tá escrito amor. E foi muita coincidência, porque eu peguei a primeira vela que eu vi, eu tenho outras ali, peguei ali, vou acender essa vela aqui. E eu não jamais imaginava que era isso que tu ia falar. Daí quando tu me fala, eu olho pro lado, assim, olho para essa vela, tem alguma coisa, sabe? A Viviane fala do nascimento da filha, que é uma coisa incrível, que tem tudo para dar errado e dar certo. A Mari sabe uma história de vida e renascimento com relação ao nascimento dos meus filhos, né? Que foi uma situação bem complicada. E a Cris fala sobre UTI, e que eu estive lá 3 dias na UTI, e que eu recebi 24 bolsas de sangue, e que tinha tudo para eu morrer, tudo. E eu tô aqui, eles estão aqui, tá todo mundo bem. Então tem alguma coisa que eu sinto em mim que é maior do que eu e que eu preciso ainda completar alguma coisa nessa vida. Falta alguma coisa e eu sei que tem alguma coisa por trás de tudo isso, assim, sabe? E todos esses sinais que a vida vai dando. Eu confesso que inúmeras vezes eu já me senti uma fracassada, vontade de desistir de tudo, de realmente acabar a vida por aqui, porque eu não via sentido, não via propósito. Porque eu ainda acho que eu não me encontrei na minha espiritualidade, eu não me encontrei o que que realmente ainda me toca e o que que realmente me faz seguir em frente. E hoje eu vim para tentar entender isso e ver se dentro desse contexto eu me encontrava. E eu me encontrei em todas as falas de vocês, todas. Então eu ia ficar quieta, eu ia só observar, eu ia só acompanhar, mas eu pensei, meu Deus, eu preciso falar, sabe? Porque foram muitas coisas que já aconteceram só nesses minutos que a gente passou aqui agora, que já me fizeram realmente, tem alguma coisa que eu preciso buscar, e eu quero buscar isso para tentar encontrar qual é o meu propósito de vida. Eu sei, eu tenho os meus filhos, a minha vida é por eles, tenho inúmeras felicidades na vida, claro, todo mundo tem problemas, tem também, mas falta alguma coisa dentro de mim para me mostrar o caminho e dizer realmente, tu ficou aqui porque tens um propósito. Então, hoje eu tô aqui, eu tava para observar, me arrepia sentir e ouvir vocês falando algumas coisas que me trazem outras à tona, e acho que agora eu tô entendendo qual é o meu caminho, sabe? Acho que só nesses minutos eu já comecei a me entender para onde que eu tô indo, assim. E é isso, Que é isso. lindo. Obrigada, Só não Cris. posso chorar, porque eu quase chorei com você falando, quase chorei com a Viviane falando, depois que a Cris falou. Pode chorar, o choro é livre, liberado, sempre. Todo mundo chora Ai, aqui. Tá todo Chorar mundo... que a gente vai por aqui, pode ficar à vontade. Se eu, então, A Cris é campeã do quando, choro. quando tu me falou de UTI, de milagres, eu pensei, meu Deus, realmente tinha tudo para não acontecer, tinha tudo para ficar lá, para acabar lá. E não acabou, né? Então tem alguma coisa que me traz até aqui. E é isso que eu busco, sabe? É isso que eu procuro, assim. Respostas.
E essas coisas acontecem muito, assim, por exemplo, quando a Mafia estava falando, a Viviane estava falando, a Mari estava falando, e eu programei na minha cabeça que eu ia falar, eu não ia falar do hospital. Eu ia falar completamente outra coisa. Aí, enquanto eu estava falando, eu falei, não, eu fui enfermeira, nananana, porque eu não estava ligando a profissão a isso. Aí depois saiu isso. Então, assim, Sim, isso acontece muito com a gente, e isso vai confirmando os processos, né? Vai confirmando de que não é à toa, não tem como, é igual assim, você tá lá dentro da UTI, não tem como você achar que é à toa, que foi do nada, que... Então, assim, essas coisas vão fazendo a gente olhar com outros olhos, né? E sentir, como a Viviane também falou, a gente sente que tem algo mais. sim, é isso. É isso. Obrigada pelo espaço e vou continuar acompanhando. Pode falar também, quando você quiser. Tá bom. Eu acho que a gente chegou nesse ponto, né? A Bruna também comentou, pô, não me encontrei em lugar nenhum até que fui encontrada pelas terapias xamânicas, né? Tipo, conheceu e se encontrou, né? A Carla, eu sinto desde criança que tem coisas diferentes dentro de mim. Faz alguns anos que eu venho lapidando, sinto a energia das pessoas, de quem não está mais aqui, sinto a energia dos mestres e acredito que estou entrando no caminho. Estou em busca de pessoas que entendam o que eu sinto e foi por isso que eu vim. Minha conexão foi maior depois que perdi minha segunda filha. Conheci a Mari através da Michelle e no acaso eu vi a postagem, por isso eu vim. Senti que deveria estar. E é muito bem-vinda, Carla. É muito bem-vinda. E eu acho que a gente chegou nesse ponto, né, que é o tema da nossa conversa aqui. São caminhos únicos, né, que vão se cruzando, mas que questionam um ponto que sempre nos colocaram medo dentro das doutrinas, que é assim, você não pode acessar Deus só por você, você precisa acessar Deus através de nós, né? Só tem um caminho até Deus, que é a minha religião. E muitas, inclusive, eu já ouvi em discussões sobre religião e espiritualidade que eu ia queimar no mármore do inferno por conta da forma como eu me relacionava com Deus, que eu não poderia falar diretamente com Deus, que eu precisava falar com Deus através da igreja, né? E até, tipo, no espiritismo, o espiritismo me trouxe muitas chaves, muitas respostas, né? Então, cara, não sei se você já leu o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, leia, porque tem muito conhecimento ali no espiritismo. Só que os centros espíritas que eu tive a oportunidade de ir questionaram a minha conexão. Porque tava sempre assim, não, mas é um obsessor. É sempre um obsessor. Porque sempre precisa ter uma autoridade para dizer se a forma como você está acessando a espiritualidade é válida ou não. E essa é a grande questão do nosso instituto. A gente não questiona a forma como você está acessando a sua espiritualidade. Se é dentro das terapias xamânicas, se é dentro do espiritismo, se é dentro de... Ou se não é dentro de nada disso e é uma coisa só sua. Porque a mediunidade é uma característica universal. Todas as pessoas são médium. Alguns são mais aflorados, alguns são mais evidentes, como a Carla coloca aqui, meu, eu sinto, eu vejo, eu tal, não sei, e outros são mais sutis. Mas todas as pessoas têm a capacidade de se relacionar com a energia do ambiente, das outras pessoas, do universo, tá? Porque, afinal de contas, é isso que nós somos. Então, a forma como você se relaciona com essa energia, ela é válida e ela precisa ser validada. E essa é a nossa bandeira. A forma como você se relaciona vai te ensinar sobre qual é a sua espiritualidade. E é isso que nós estamos chamando aqui de nova espiritualidade, que é um caminho individual. Tudo bem? Já dei uns spoilers aqui e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso através do material que a gente preparou. E eu fico, assim, emocionada, porque a gente não prepara o nosso discurso. E o nosso discurso vai amarrando e vai sendo falado, como a Cris falou, exatamente o que cada um precisa ouvir, vai tocando exatamente onde cada um precisa tocar. E isso, se isso não é uma energia que nos conecta, né, a todos com uma energia maior, eu também não sei outro nome para dar para isso. E é sobre isso que a gente está aqui para falar hoje. Vou voltar a compartilhar para a gente falar dos próximos assuntos, tá bem? Lembrem que o chat está à disposição a hora que vocês quiserem. Estão vendo, né? Bom,
Eu trouxe esse quadro aqui, obviamente que a gente não vai entrar aqui no detalhe, não vamos dar uma de nerd, não neste momento, e estudar todas as coisas que estão aqui, tá? Mas eu quis trazer esse quadro para vocês verem toda a história e as transmutações que a religião já passou, as religiões já passaram. Então, aqui em cima, vocês veem as religiões originais, né, dos povos originais, a forma como eles se relacionavam com o místico, né, com essa força criativa. E aí vai vindo e vai criando diversas, vai se modificando, vai tendo novas leituras e vai tendo novas práticas e vem vindo, tá vendo? E vai criando diversas ramificações. Do que no início era de repente três, quatro, eles foram criando centenas de milhares. Até que acontece o evento Jesus histórico aqui, e aí parece pra gente que tudo virou sobre Jesus. Mas não tudo virou sobre Jesus, né? Tanto que tem, a Bruna já trouxe aqui as terapias xamânicas, que tem muito mais a ver com os povos originais do que com Jesus propriamente. Todas as religiões e todas as doutrinas e as filosofias reconhecem Jesus como um fator que mudou a história e a percepção da humanidade. Mas não quer dizer que o cristianismo ou a forma como nós fomos educados é a única que existe. E isso aqui é para dizer assim: olha, até os judeus que tinham a Torá, quando chegou Jesus, ele falou assim: não, então talvez aquele Antigo Testamento ele esteja no momento de ser revisto. Nós tenhamos uma capacidade consciencial de entender de uma forma diferente. Então, todas essas ramificações são entendimentos dessa relação com o mistério. Para que eu trouxe isso aqui, ó? Aqui acontece o ICAR, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai se ramificando ali também em diversas linhas religiosas. Então, assim, não tem como nenhuma religião dizer eu sou o único caminho até Deus. E eu não vou conseguir não falar a respeito desse eu sou, até porque isso veio no nosso ancoramento. Essa era a fala de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou: através de mim vocês alcançarão o céu. Aí interpretado dessa, assim, que todo mundo tinha que apenas adorar a Jesus e só adorando a Jesus e querendo, né, e reconhecendo ele como filho de Deus, como um ser acima de nós, é que a gente poderia chegar até Deus. Só que não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dando um exemplo para a gente, que a experiência dele, como encarnado, era uma experiência de conexão com Deus, assim como todos os seus irmãos, que foi como ele tratou todas as pessoas que estavam sobre a terra. Deus não estava nas igrejas, Deus estava dentro dele, ele era o templo. E foi esse exemplo que ele veio trazer. E daí a igreja pegou isso, colocou tudo dentro de dogmas e religiões e falou assim: não, o poder é meu e é através de mim só que você vai alcançar. Só que nós estamos em um momento em que a nossa consciência já está evoluída o suficiente para entender um pouquinho melhor o que esse avatar veio trazer, e não só ele, né? Tem Buda, tem Krishna, tem. Ai, tem trocentos avatares aí que a gente pode citar, vieram trazer de conhecimento pra gente e de repente falou assim, bom, já que teve a permissão de se desenvolver diversas religiões a partir de um fato histórico, né, que a gente se concentre só aqui na Igreja Católica Apostólica Romana, olha quantas religiões saíram, por que neste momento a gente não poderia ter uma nova interpretação do que foi ensinado? Por que que a gente não pode validar o nosso sentir? E é isso que a gente está fazendo aqui. Cada um de nós teve uma experiência com a religiosidade, cada um de nós teve uma experiência com a espiritualidade e não encontrou eco em lugar nenhum. Será que esse não é o convite para que você desenvolva a sua própria espiritualidade? Porque todas nós, em algum momento, falamos assim: não, já que ninguém me responde, eu não vou ligar para isso, eu vou fazer outra coisa, e nenhuma de nós conseguiu sustentar isso o resto da vida. Precisou levar um tombo, perder o emprego e o marido, precisou entrar no burnout, precisou entrar em uma questão mais profunda, numa experiência de quase morte, para dizer assim: não, peraí.
Eu quero ter essa conexão com o divino, só que eu não sei como. Então, se você não encontrou em lugar nenhum, talvez você seja o caminho, a verdade e a vida. Se a Igreja Católica me ouvir falando isso, será um sacrilégio. Mas é sobre isso que a gente está aqui conversando, tá? E eu até coloquei um link aqui, mas não vou clicar, porque assim, era para vocês verem assim, de todas as religiões, de todos os tempos, é uma coisa enorme, gente. Então, essa percepção que a gente tem, que só existe o espiritismo, o cristianismo, o judaísmo, e que só tem Deus dentro da igreja ou dentro dos templos, ela realmente é assim, um recorte muito pequenininho de todas as possibilidades que nós temos de acessar o divino. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Seguimos. Vamos falar um pouquinho do momento que nós estamos. Vai lá, Mafê. Então, a gente está num momento de transição de eras astrológicas. A gente está em peixes, mas saindo de peixes e entrando em aquário. E isso reflete muito os nossos valores, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com o espiritual ou o invisível, né? Porque tem as energias do signo, né? Na verdade, quando a gente fala de eras, a gente está falando mais da astrologia, o momento que o Sol entra na constelação. Então, a gente, em Peixes, foi o começo quando Jesus nasceu. E aí a gente vê muito característico a religiosidade, né? A necessidade de ter um intermediário entre a gente e o relacionamento com Deus. Então é aquela coisa assim, você só pode chegar a Deus se você tiver uma religião. E as regras e não e a punição. Então era muito forte assim, você vai queimar no mármore do inferno se você não seguir as regras. Isso era muito a era de Peixes e tem gente que fala que a Era de Peixes começou a terminar em 1960 e poucos, que quando o homem pousou na Lua, quando teve o Woodstock, então começou a ter aquela revolução, as ideias um pouco mais disruptivas, as pessoas quererem buscar a sua individualidade, ter um pouco de rebelião, o feminismo, tudo isso começou essa era de transição de peixes para aquário. E aquário, ela vai entrar só em 2600, 2700, totalmente. Então tem uma transição bem grande. E aí, qual que é o X da questão de aquário? De aquário, ele é muito revolucionário, ele é muito inovador, tem muita tecnologia, pensa muito no coletivo. Então, tem aquela coisa assim, eu posso. Então, tem as filosofias que falam do nosso poder da mente, que falam que a gente é Deus e a gente pode acessar Deus através da gente. Então, não precisa mais de um intermediário. Então, ficou mais aberto essa busca da espiritualidade através dos caminhos alternativos e não dos caminhos mais consolidados ou só através da religião. Então, eu achei isso bem interessante porque também está definindo mais ou menos como a gente está, né? E basta, eu acho assim, o que ficou assim de fundo foi assim, depende das nossas escolhas, porque a gente pode fazer daqui para frente de uma forma mais harmônica, lidando melhor com a terra, porque assim, peixes, a gente também fala de virgem, né? Do signo de virgem. E houve como vou falar, uma exploração da Terra, né? A exploração da Terra teve muitas descobertas científicas, mas a gente acabou não levando a sério o sistema ecológico que a gente vive. E Aquário traz isso também, uma forma da gente poder voltar a ter a importância da Terra. Só que se a gente não buscar esse nosso Deus interno, a gente pode usar todas essas tecnologias, todos
esse desenvolvimento científico para ficar mais alienado ainda e gerar mais agitação, mais rebelião do que a união. Então, eu acho que é esse momento que a gente está passando, e eu acho que reflete também essa nova espiritualidade. Muito, né? Muito, explica Muito. muita coisa, né? Principalmente essa questão de só havia um caminho de se chegar a Deus, e agora a gente está criando caminhos alternativos é, é individual, né? O despertar é coletivo, cada um precisa fazer o seu papel para que todos cheguem a Deus. E é isso que a gente fala quando é uma transição de eras. Porque tem muita gente que pensa assim, a gente vai da terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. E aí, tipo, a Terra pula daqui para lá, e aí todo mundo vai para a quinta dimensão. E não é isso, é um estágio consciencial. Então, as pessoas vão elevando a sua consciência, vão desenvolvendo sua percepção de si, da coletividade, e compreendendo o que é o amor, para então atingir uma vibração que é o que é chamado de quinta dimensão. E nessa vibração da sua consciência na quinta dimensão, a mediunidade, gente, é assim, ó, básico. Todo mundo tem. E vocês sabem que aquele símbolo, né? A gente fala muito sobre sonhos também, né? Aliás, Cris, você veio por causa de um sonho que a Vivi teve. E aí a Vivi falou do sonho, eu interpretei o sonho, daí você ficou chocada e veio, você lembra disso? Das linguagens arquetípicas, dos símbolos que vão aparecendo, das sincronicidades. Então, isso tudo acaba virando a linguagem. Na nossa evolução espiritual, nós precisamos de fala somente até ali a regeneração, no máximo, ali a felicidade. Depois você não precisa mais falar. Porque a fala é uma forma de interceptar aquilo que você está sentindo, está pensando. Depois que você já está equalizado com uma vibração bastante elevada, você não precisa mentir, por exemplo, né? Você não precisa medir as palavras. Então, tudo bem se a pessoa lê seu pensamento, se você lê o pensamento da pessoa. Tanto que a forma como nós nos comunicamos com os espíritos não é uma forma falada. Você não fica assim, blá, 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 e ele te responde blá, 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 blá. Não, é leitura de pensamento. Isso acontece com os espíritos, isso pode muito bem acontecer entre as pessoas. E essa é a quinta dimensão. Algumas pessoas já estão mais próximas dessa vibração. Outras pessoas estão menos próximas dessa vibração. E a Terra é um coletivo disso. Então não é assim, ó, pegamos o planeta Terra, tiramos da terceira e quarta dimensão, jogamos na quinta dimensão, todo mundo foi, quem não foi morreu, quem não morreu é porque foi, ou quem morreu é porque foi, quem não morreu é porque ficou. Enfim, não é nada disso. É tipo, essa faixa vibracional formada pela coletividade da Terra está avançando em direção à quinta dimensão. E nós estamos numa era de transição de peixes para aquário, mas isso também é falado na cultura hindu, que eles chamam de Parivartan, que é esse período de transição. Isso também é falado no espiritismo, que fala sobre da era de prova e expiação, de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração em diversas culturas. Foi anunciada essa transição. E ela dura muito mais do que as nossas vidas. Então, a gente compreender que nós escolhemos estar aqui, nesta realidade, neste espaço-tempo, neste momento, é compreender também que a nossa jornada espiritual precisava trazer essa clareza consciencial para a gente. Tudo bem, eu estou usando uma linguagem muito complicada, gente, que muitas vezes eu posso perder aqui, mas se eu tiver, me avisa, fala, não entendi o que você quer falar consciencial. Tá tudo bem, eu explico, tá? É, E aí eu quero falar um pouquinho sobre a era um mundo de prova e expiação e um mundo de regeneração, que é um pouco da linguagem mais espiritista, né, do espiritismo. Mas assim, ninguém é dono de nada aqui, não, tá? É só uma coisa que explica bem. O que é um mundo de prova e expiação? É uma vibração em que as pessoas encarnam na jornada kármica. Karma todo mundo conhece, é a lei da ação e reação. Aquilo que você fez gera energias em torno que orbitam em torno do seu núcleo consciencial,
que vai trazer experiências para que você faça novas escolhas. Então, segundo o Espiritismo e segundo as religiões que acreditam em reencarnação, você faz uma coisa numa vida ou nessa vida mesmo, isso gera para você um código vibracional que vai trazer consequências em relação a essas coisas. Bons karmas trazem coisas que são mais favoráveis, são mais leves, são, enfim, bênçãos, que nós chamamos de bênçãos, e maus karmas trazem os desafios. É desafio porque você ainda não sabe lidar com aquela dificuldade. Então, você passou uma coisa ali numa vida, morreu, passou. Chegou lá, estudou, falou: Nossa, isso tudo era só uma simulação. Ah, beleza. Ou só um sonho. Ah, tá bom. Agora eu quero agir diferente. Aí você volta para esse mundo de prova e expiação e tem de novo esse mesmo desafio, porque você já estudou numa forma diferente de fazer e você vai fazer diferente para ver qual é a consequência que isso gera. Então, assim, ó, vou dar um exemplo bem claro. Você teve uma relação com alguém. Aí você era super apaixonada por essa pessoa. Aí essa pessoa te traiu. Na sua próxima relação, ela vai estar poluída pela sua experiência anterior, né? Então você talvez seja mais ciumenta, talvez você seja mais preocupada, ou talvez você não se entregue por inteiro, fique sempre com o pé atrás. Mesma coisa. Você viveu uma vida que aconteceu um desafio e você teve uma atitude que te gerou consequências difíceis, uma doença, enfim, um apego, alguma coisa. Aí você volta. Você vai falar, tá aqui o meu desafio de novo. Você vai ter medo, você vai ter vergonha. E essas são as grandes prisões que o nosso mentor sempre traz. As grandes prisões da nossa alma na prova e expiação é culpa, medo e vergonha. Então, todas as ações que te geraram culpa, medo e vergonha te prendem nessa necessidade de clarear essa sombra. Então, o que eu sempre falo, o que o universo quer de nós é coragem. De que a gente se encontre com essas dores, que nos mantém nessas provas e expiações, e tenha coragem de amar. Que ao perdoar e amar, nós nos damos a oportunidade de ir para uma consciência de regeneração. O que é a era da regeneração? É uma era em que você não vive mais provas pela dor. O mundo de prova e expiação é um mundo de dor, de sombra, porque você está sempre encontrando seus obstáculos, as suas dificuldades. O mundo da regeneração já é um lugar onde você já sabe o que fazer. Você já viveu a prova que você precisava viver, você já expiou os erros que você teve, você já sabe o que fazer, você tem a oportunidade de fazer de uma maneira amorosa. Então, o mundo da regeneração é um mundo onde você testa as soluções amorosas, tá? Depois da regeneração, ainda há outras fases, a da felicidade e a do amor, que é onde você nem precisa mais encarnar. Depois do amor, você não precisa mais encarnar. Você vive num mundo de amor, experimentando essa unidade. Tá? Mas hoje a gente está fazendo essa transição, daqui da prova e expiação, indo para a regeneração. Por isso que nós trazemos, né? Nós recebemos, canalizamos o nosso mentor, o que é vivenciar o mundo na regeneração. E é por isso que nós falamos de amor, Cris. Porque o amor é a regra maior. O amor é o objetivo dessa evolução. Nós estamos aqui todos trabalhando para ser anjo, para todo mundo ser igual Gabriel, Miguel, né? Então, todos esses anjos que a gente conhece, e não precisar mais encarnar, não precisar mais criar esse arquétipo de sombra para aprender, porque nós já temos uma consciência amorosa. Então, quanto mais a gente conseguir ser amor na nossa vida, mais a gente se aproxima da consciência regenerativa. Por que regenerativa? Quando a gente trabalha com os corpos sutis, cada uma dessas experiências geram marcas. É como se fossem cicatrizes, uma mancha, uma vibração mais densa, às vezes um corte, às vezes, enfim, tem várias formas de se ver isso. E quando você faz diferente, que é a da regeneração, você regenera essa mancha. É como se você estivesse regenerando seu corpo, mas é seu corpo espiritual, energético, tá? Então, é isso que significa a era da regeneração. Você ter a oportunidade de fazer as coisas com amor
não precisar estar preso a essas correntes de medo, vergonha e culpa. Tudo bem? E finalmente eu trouxe para vocês os dogmas da regeneração, que são basicamente as leis da regeneração, não são mandamentos, né? Mas são guias da regeneração. Então, são três os pilares dessa regeneração. Primeiro, não tem ordem, mas assim, eu trouxe primeiro ali, múltiplas verdades. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que não existe uma verdade que seja capaz de abranger toda a realidade espiritual e universal dentro da mente humana. Não dá. Isso não cabe. Ninguém vai conseguir conhecer Deus. Deus é incognoscível, né? Todas as filosofias falam isso. Então, existem múltiplas verdades desse incognoscível. Isso são experiências, e todas essas verdades se somam nessa grande verdade do que é Deus. Então, talvez se você pegar todas as definições de Deus de todas aquelas religiões que eu mostrei, a gente chega um pouquinho mais perto de Deus. Mas o que a maioria das religiões fala que não dá. Então, se eu me relaciono com Deus de uma forma e você se relaciona com Deus de outra forma, se você entende a realidade de uma forma, a mecânica criacionista de uma forma, não quer dizer que a minha forma é mais certa do que a sua, ou que a sua é mais certa do que a minha. As verdades são múltiplas na regeneração e a gente precisa compreender isso, porque não tem coisa mais ridícula do que uma guerra espiritual, por exemplo, né? Uma guerra religiosa. Não tem coisa mais sem nenhum senso, né? É, outro dogma da regeneração é o amor como religião, que era o que eu estava falando. A grande manifestação do amor é o perdão. O perdão é o amor em ação. Por quê? Muitas vezes a gente olha o perdão e fala assim: ah, eu vou ser boazinha e vou te perdoar. Isso não é o perdão. Você não perdoa a pessoa para liberar ela daquilo que ela fez. Você perdoa a situação para que você não precise mais carregar isso. Então, a gente estuda o perdão em três níveis, né? Você ser capaz de perdoar o outro, que é o nível, né, mais fácil, vamos dizer assim, né, de perdoar, porque é até elevado. Você fala assim, ah, não, ele fez aquilo comigo, mas eu perdoo ele, né? Eu entendo que ele foi ignorante naquilo que ele fez, por exemplo. Isso é um nível do perdão. O segundo nível do perdão é você perdoar a si mesmo, por ter, né, se colocado naquela situação, ter acreditado em alguém que mentiu para você, ter confiado em alguém que não merecia confiança. Esse é o segundo nível do perdão. O terceiro nível do perdão é você pedir perdão por aquela pessoa ter sido levada a ter uma ação tão desprezível dentro da relação de vocês. Porque provavelmente, se você olhar para a situação pela perspectiva da outra pessoa, ela vai achar que foi você que foi o culpado. Porque a gente está falando de múltiplas verdades. São várias perspectivas da mesma situação. Então, ninguém é responsável e todo mundo é responsável por tudo que acontece. E a partir do momento que você entende isso, você começa a entender o que é o amor. Porque o amor não é você gostar daquilo que te faz bem. O amor é você aceitar tudo aquilo que acontece. Do outro, de si, da situação, do contexto. Não aceitar e ficar quieto. Não é isso. Ah, então eu vou ser super passivo. Não é isso. É aquela questão. Lembra da fala de ser manso? Felizes os mansos, pois deles será o reino dos céus. A mansidão não é uma questão de você ficar ali passivo e não estabelecer limites, né? A mansidão é a questão é uma qualidade, um atributo divino de você conseguir receber a realidade e colocar uma compreensão acima das suas mazelas. E é aí que você começa a entender o amor.
que a criação é amorosa, porque ela vai trazer para você as situações que que vão criar os atributos divinos que você veio desenvolver. Por isso que a gente coloca aqui o amor como religião, porque é o amor que guia as suas atitudes. Não é o amor afetivo, é o amor criacionista, tá? E por último, vós sois deuses. É uma fala que muitas vezes pode gerar algum incômodo a partir daquelas tradicionais perspectivas da religião, mas é aquilo que a gente precisa aprender, que todas as situações são criadas e são trazidas para nossa realidade a partir daquilo que nós almejamos desenvolver, a partir daquilo que nós vemos. Então, às vezes você vê uma situação, a pessoa parou de falar com você, você acha que você não é digno do amor dela, você acha que você fez alguma coisa de errada, você acha que você falou alguma coisa que magoou, essa é a sua realidade daquela situação. A pessoa parou com você, a pessoa está com depressão. Essa é a realidade dela, dessa situação. Então, a forma como você lê a situação é o poder que você tem em cima da sua realidade. E sim, a gente sabe que o nosso código energético cria a experiência que nós temos, aquilo que nós vibramos, né? Todo mundo fala isso. Você vive aquilo que você vibra. E é nesse sentido que nós falamos, vós sois deuses. Essa é a sua verdadeira natureza. Você está o tempo todo criando a sua realidade, co-criando a sua realidade e vivenciando. Quem aqui nunca pediu por uma resposta e recebeu a resposta? Né? A Cris acabou de falar isso, acabou de mostrar isso. Quem aqui nunca falou assim, eu quero chegar ali, e chegou, não sabe nem como. Quem nunca pediu para Deus uma oportunidade, a oportunidade caiu no teu colo? Quem que está criando isso? Deus não está fora. Deus está em você, se manifestando materialmente através de você. E é por isso que a gente coloca esse dogma aqui, dos vós sois deuses. E a partir daí, a forma como você quer viver isso é escolha sua. São os desafios seus. Mas o ponto é que nós estamos aqui para criar um ambiente onde isso é não só permitido, mas incentivado. Que você descubra a sua espiritualidade, que você crie o seu caminho de conexão com essa realidade. E é isso que a gente tinha para compartilhar neste momento sobre nova espiritualidade. Fez sentido para vocês? Tem alguma coisa inquietando? Alguma coisa que vocês gostariam de. Ah, isso fez sentido, pô, isso aqui me deu muita dúvida. A Cris, amei, fez sentido. Alguma coisa que vocês gostariam de complementar dentro da experiência de vocês? Pai vai falar. Oi, pai. Oi. Oi. Poxa, Mariana, fiquei muito contente com a tua apresentação, viu? Você falou muita coisa que eu sempre penso, mas eu achava que só eu penso. Essa coisa de você fazer a sua própria religião. Sabe? Porque eu passei por muitas experiências na vida, muitas experiências. E eu cheguei a pensar que eu tive muitas más experiências, né? Hoje eu acredito que todas essas coisas que eu achava más experiências me trouxeram ensinamento. E um grande momento que eu passei na minha vida foi o teu nascimento, sabe? Para você ter uma ideia, antes de você nascer, você já existia dentro de mim. Tanto é que eu tive um barco, você sabe disso? Eu coloquei o nome no barco de Mariana, sabe? E quando você veio, eu não digo com problemas, sabe? Porque até hoje eu não entendo o que aconteceu. Você não imagina o desespero meu, da sua mãe, dos seus avós, como quando o médico falou que você precisava ser operada. Você precisava ser operada e ficar engessada
6 meses. Sabe? Depois, como você disse, foi feito todo um trabalho espiritual. Depois nós levamos todas as radiografias para um médico lá do Hospital Oswaldo Cruz. Ele falou, bom, eu não estou vendo um motivo para operar nada aqui. Mas pelo problema que vocês trouxeram, eu vou falar com amigos médicos para ver se eles chegam à mesma conclusão. Aí nós voltamos. Um outro dia ele falou, olha, realmente é aquilo que eu penso. Não há motivo nenhum para preocupação. Teu avô pegou aquele aparelho que você já usava e jogou no rio. Né? Eu jamais poderia acreditar que, de repente, você foi praticar ginástica olímpica, sabe? Sempre gostou de esportes, sempre foi muito saudável. E eu acho que daí foi uma grande transformação na minha vida, na minha forma de enxergar as coisas. Eu comecei a dar mais valor a alguma coisa que a gente geralmente não dá muito valor. É aquilo que você tem de espiritualidade dentro de você, que nem você consegue explicar. E nunca vamos conseguir explicar. O negócio é acreditar, ter fé. Porque quem cura, quem trata da gente está lá em cima, não aqui embaixo. Queria te parabenizar e sentir muito orgulho do seu trabalho, tá? Um beijão para você. Obrigada, pai. Eu chorar. Obrigada, obrigada por ter me ensinado. E obrigada por ter me dado a vida. É. Ai, gente, vamos mudar de assunto. Bom, a providência divina esteve aí, né, junto com a gente, desde sempre. E eu acho que demorei, eu levei os meus 36, 37 anos, mais até, 38 anos, para criar essa força de espírito para dizer, a minha espiritualidade vai ser desse jeito, e você não tem o direito de dizer para mim que eu sou ou que eu não sou, né? E essa iniciativa, ela nasce nesse lugar, de que todos tenham esse direito de criar sua espiritualidade. E assim, de questionar, ter um espaço para questionar e, tipo, falar, mas o que que aconteceu comigo? O que que tá acontecendo comigo? O que que você vê? E ouvir várias perspectivas, mas também não precisar falar assim, não, o que aquela pessoa fala é verdade, e muito mais verdade do que aquilo que eu acredito. Eu tive experiências intensas, muito, muito intensas a respeito disso, em que o meu mentor falava assim, onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Ele, tipo, quase berrava comigo, né? Ele na minha cabeça. Onde está a sua fé? E eu precisava escolher se eu ia acreditar no que uma pessoa falou para mim, ou se eu ia acreditar no que eu estava sentindo, ou se eu ia acreditar no que eu ia acreditar. Então, tem um convite nessa transição para que a gente se estabeleça como templo de Deus, como templo sagrado, cada um de nós. E eu acho que é onde está a força do vós sois Deus. O templo somos nós, o caminho somos nós, a verdade somos nós, a vida somos nós. E essa é a responsabilidade que a gente tem. A gente falou aqui sobre propósito, o grande propósito da vida é você se lembrar de quem você é. E ter coragem de viver essa verdade. Certo? Gente, se ninguém quiser compartilhar, eu vou meio que encaminhando. Ah, a Carla. Muito sentido. Eu fiquei durante muito tempo achando que precisava estar vinculada à religião para ter um vínculo com Deus. Me sentia culpada por não ir à igreja, mas não via sentido lá. De uma pessoa ditando algumas coisas que eu sentia diferente. Gratidão pelo conhecimento. Muito bom. Gratidão pela sua partilha também. A Cris, eu não tô chorando, vocês que estão. Ai, cara. Foi culpa sua, pai, que deixou a Cris chorando ali. É,
como que a gente vai dar sequência nessa conversa, né? Essa é uma primeira experiência, nós estamos todos nos testando aqui, né? Nós temos o perfil no Instagram, que é o Saperissacro, @Saperissacro. Acompanhem por lá os próximos movimentos que nós fomos orientadas a fazer, nós vamos publicar por ali. Toda quarta-feira nós fazemos a irradiação de cura, que nós vamos fechar o nosso encontro com isso. E se você quiser achar, né, quiser dar uma sugestão, quiser mais encontros, quiser um espaço, enfim, quiser aprofundar essa relação, fale com a gente, que a gente vai criando esses lugares de aprofundamento, tá? Achar que precisa de um tratamento, quer indicar um tratamento para alguém, quer indicar conversa fraterna para alguém, hoje é bem no manual, bem no aqui entre amigos, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, nós vamos agora fazer a radiação de cura, tá? Vocês podem, se vocês não quiserem participar da radiação de cura, tá tudo bem, vocês podem sair, tá? Mas vocês são nossos convidados, que nós temos uma lista que nós formamos, essa lista toda quarta-feira, e nós individualmente sentamos em meditação para interceder pela cura das pessoas que pedem. E nesse momento nós vamos fazer juntos. Eu vou guiar, assim como foi feito no início, e a gente vai irradiar a cura para o mundo. Então, são nossos convidados e depois a gente finaliza. Tá bem? Então vamos lá. Fechar os olhos, se colocar numa postura ereta, confortável, porém não relaxada. Vai se conectando com o seu eu mais sagrado, com a consciência mais elevada que você puder alcançar. Nós agora nos elevamos e direcionamos os nossos pensamentos a Ti, Pai, Mãe, força criativa, Criador de tudo que há, tudo que foi e ainda será. Certos e confiantes de Sua benevolência, de Seu amor incondicional, sabemos, Pai, que é de Sua mais alta vontade, que todos os Seus filhos e criações vivam plenamente a Sua experiência sobre a Terra. Hoje nós nos reunimos e pedimos, do fundo do nosso coração, das nossas mais puras intenções, pela cura daqueles que sofrem, pela regeneração de seus corpos físico, mental e emocional. Que a energia de cura seja transmitida através da nossa presença. Nós autorizamos a utilização do nosso fluido vital para que esse reparo possa ser possível na vida das pessoas que pediram e que creem. Sintam agora a presença de todos os seres de luz que trabalham em ressonância conosco, levando a nossa energia e as nossas intenções, as nossas orações a cada uma das pessoas que hoje sofrem. Lentamente nós vamos em cada uma das casas onde se reúnem em oração pedindo por um alívio de suas dores. Em cada coração que angustiado pede por uma resposta. Levamos nossas intenções de cura para cada um dos hospitais, passando cada um dos corredores, visitando cada um dos leitos. Entregamos aquilo que há de melhor em nós, sem nenhuma ressalva. Somos agora capazes de amar profundamente cada um dos nossos irmãos.
que a presença crística possa se disseminar através da nossa vida, que o poder de cura daquele que pôde restaurar e instaurar os milagres mais improváveis passe através de nós e alcance todos os cantos do planeta, que regenere cada pessoa, cada ser vivo, os animais e todo o planeta Terra, desde os oceanos mais profundos até os picos mais elevados das montanhas, desde o ser mais simples até o ser mais complexo. Nós sabemos, Pai, que seu amor incondicional dá a cada um a experiência necessária para que seu espírito se eleve. Que seja feita a sua vontade, que a consciência possa chegar a quem precisa, que todos os seres sejam felizes, que o amor desperte, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em ti, que o amor desperte em todas as pessoas, que o amor desperte aqui, que o amor desperte aí, que o amor desperte em todos os lugares. Pela cura do nosso planeta eu peço, pela cura dos nossos irmãos eu peço, pela cura das nossas consciências eu peço, e já agradeço, pois seja sob a benevolência e piedade. Que cada um dos nossos gestos, palavras e ações possam ser um reflexo de sua consciência agindo através de nós. Que o seja cada vez mais o canal mais puro de sua existência, da sua vontade. Que assim seja, assim é, e está feito. Abençoado seja. Que a paz esteja em cada um de vocês. Amém. Como estão? Tudo bem? Então, hoje é isso. Quero agradecer a presença, a abertura, a permissão. Quero agradecer por vocês terem também doado a energia de vocês para aqueles que pediram pela cura e que a vida de vocês seja muito abençoada. Até a próxima. Tchau, gente.